Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes e os nossos irmãos que também se encontram em casa assistindo pelo Facebook e também depois que vão assistir pelo YouTube. E vamos serenar os nossos corações, pedir a Deus, a nosso amado Pai, a toda a equipe bendita de Eurípides Barçanufo, que aqui se encontra sempre para poder nos auxiliar. Vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Que assim seja. A exposição da noite vai ficar a cargo da nossa irmã Jade Nassaja, do Centro Espírita Libertação de Orleans. Que a gente possa vibrar para essa irmã passar tudo que estudou, com certeza, com muito amor e carinho. A apresentação da noite hoje, tá? Fica à vontade, irmã. Ok, uma boa noite a todos, muito obrigada, né, por esse carinho que a gente sempre encontra na recepção de vocês. Bem, e para a noite de hoje, nós estudamos um pouquinho, bastante, né, como a nossa colega colocou, o tema, o sono. E a gente sempre precisa iniciar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esta oportunidade, porque eu costumo dizer que quando a gente se propõe a vir aqui e a falar esses minutos, e em geral, eu particularmente precisei estudar bastante, né? Então somos nós, com certeza, os primeiros beneficiados. Então realmente nós agradecemos o convite da casa e agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. Bem, quando nós iniciamos o nosso dia, em geral, nós costumamos nos organizar para o nosso dia que está por vir, né? Nós passamos em revista aquilo que nós programamos, aquilo que nós necessitamos fazer, os compromissos que a gente tem durante o nosso dia. Nós pensamos nos horários, no tempo que nós temos para cada coisa, até na roupa, muitas vezes, que a gente vai usar, né? De acordo com os compromissos que nós temos, com os lugares onde nós iremos estar. Enfim, nós sempre temos a preocupação de nos preparar da melhor maneira possível para o nosso dia que está por vir. Quase sempre é assim. Mas em relação às nossas noites de sono, será que nós temos essas mesmas preocupações? Ou será que dormir é algo tão simples, tão espontâneo, tão natural, que não é preciso nenhum tipo de preparação? Então, nós dormimos de qualquer forma e sem pensar muito neste processo. Dormimos assistindo a um filme qualquer, dormimos ouvindo uma música qualquer, dormimos tendo um pensamento qualquer. Será que é importante a gente ter algum tipo de preparação para dormir? Nós podemos até não ter muita consciência do que nos acontece durante uma noite de sono, mas todos nós sabemos muito bem a diferença entre uma noite bem dormida e uma noite mal dormida, não é mesmo? Bem, então nós vamos iniciar a nossa reflexão trazendo a questão número 401 do Livro dos Espíritos. Mas antes de eu comentar, de eu ler essa questão, é importante a gente comentar que o nosso estudo da noite, ele foi embasado principalmente nos comentários de Alcira Almeida e Ricardo Honório no programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida, na TV Comunhão Espírita de Brasília. Ok? Muito bem. Então, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 401? Kardec pergunta aos espíritos:
Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E eles nos respondem: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, o espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Bem, a doutrina espírita, ela nos esclarece que desencarnar, aquilo que popularmente nós ainda chamamos de morrer, né, nada mais é do que ficarmos livres deste corpo físico. Porque os laços que nos prendem ao nosso corpo físico enquanto espíritos, perispírito, no momento do desencarne, esses laços eles são rompidos, eles são cortados. Dormir, então, de certa forma, é um treino para esse desencarne, porque durante o sono, esses laços, é claro que eles não são rompidos, porque senão nós não teríamos como retornar ao nosso corpo físico no momento de despertar. Mas esses laços, eles são afrouxados. Essa é a expressão usada pelos espíritos. Esses laços se afrouxam, dando uma certa liberdade para o espírito, uma liberdade limitada. Mas com essa liberdade, enquanto espírito, a gente vai então percorrer o espaço. E por onde nós andamos durante esse período de liberdade limitada, né? Por onde nós andamos? Com quem nós nos encontramos? Bem, como é que nós usufruímos desta liberdade? Isso depende. Isso vai depender dos nossos pensamentos, depende da nossa vontade, depende dos nossos desejos. E dando continuidade à leitura deste capítulo, que aliás eu não citei antes, né, é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que tem como título A Emancipação da Alma, nós vamos entender que durante o sono nós estamos libertos das limitações do corpo físico, ainda que parcialmente, é claro. Então, libertos também dessas limitações, nós vamos viver muitas experiências no plano espiritual. Nós poderíamos estar juntos de espíritos que nos são superiores, ou seja, a gente vai ter a oportunidade de evoluir, oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, de buscar orientações. Olha só. E tudo isso durante o sono. É no período de sono que muitos amigos do plano espiritual conversam conosco de forma mais direta, nos aconselhando, nos instruindo. Libertos do corpo físico, então, ainda que parcialmente, né, nós vamos poder, durante o período de sono, nos fortalecer espiritualmente. A gente vai buscar conversas, nós vamos buscar companhias que vão nos fazer fortes, mais corajosos para viver as nossas dificuldades diárias. Muitas vezes, quando se faz necessário, é na espiritualidade, inclusive, durante este período, que nós vamos receber tratamentos de passe, tratamentos de energização. E quando nós acordamos, então, em vigília, nós estaremos nos sentindo muito melhores do que antes. Por isso é que muitas vezes a gente concorda com o ditado, que nada melhor do que uma noite entre 2 dias, né? Porque nós acordamos, muitas vezes, de uma maneira muito diferente de quando nós fomos deitar na noite anterior. Nós acordamos nos sentindo renovados. Aquele problema gigante, muitas vezes a gente foi deitar com ele, quando a gente acorda, ele já não tem mais a mesma dimensão. Ele não tem mais o mesmo tamanho, né? Aquele desconforto, aquele desânimo, aquela tristeza, aquilo tudo, por um motivo que a gente não sabe explicar, depois de uma simples noite de sono, tudo isso foi substituído
por uma alegria, muitas vezes, por um sentimento de alívio, de renovação, uma vontade de viver, né? Que nós não sabemos explicar. Tudo isso porque, em espírito, enquanto nosso corpo físico repousava, nós estivemos em contato com a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, que, graças a esse amor infinito de Deus, nos permite nos auxiliar. Não que enquanto nós estejamos acordados, esse auxílio não aconteça. É claro, nós somos auxiliados o tempo todo. Só que, como eu falei antes, quando nós estamos libertos do corpo físico, na condição de espírito, a nossa capacidade de percepção, ela está muito mais aguçada. Está muito maior essa capacidade de perceber, de sentir as coisas. Então, esse auxílio nessa condição, quando estamos libertos do corpo físico, esse auxílio ele acontece também de forma muito mais eficiente. No entanto, a questão 402 também nos diz assim, ó, quando estamos mais ligados aqui na Terra a paixões mais inferiores, a sentimentos menos nobres, quando preferimos, escolhemos afeições e gozos mais baixos, será esse tipo de companhia que também nós vamos buscar no plano espiritual durante o sono. Então, se a minha afinidade é com práticas menos nobres, né, é com esses espíritos também não muito nobres que eu vou estar me encontrando na espiritualidade. É por isso que algumas vezes, ao acordar, nós não nos sentimos renovados, não nos sentimos descansados. Mesmo depois de uma noite inteira de sono, né? A sensação ao acordar é que nós não dormimos nada. Acordamos muitas vezes mal-humorados, cansados, desgastados até. Até às vezes a gente diz que parece que estou mais cansada do que quando eu fui deitar. Isso porque realmente durante o sono, muitas vezes, nós nos cansamos, né? Enquanto o nosso corpo físico repousava, nós saturamos o nosso espírito com energias negativas, com energias pesadas. Tudo isso por causa das companhias espirituais que nós buscamos durante esse período. Ao invés de a gente aproveitar muitas vezes essa oportunidade para refazer o nosso espírito com companhias e sentimentos nobres, nós fizemos o contrário. Por exemplo, se eu passo o dia inteiro num bar, né, me alcoolizando, à noite, enquanto espírito, os meus desejos, eles não sofrem assim uma transformação radical. Então, aquilo que eu fiz, a minha conduta durante o dia, ela vai se estender no período da noite. Possivelmente, à noite, é para o bar que eu volto novamente e dou continuidade a fazer uso do álcool. Então, como é que eu posso, diante de uma situação dessas, acordar me sentindo bem? Mas se o meu interesse é por algo mais intelectualizado, se eu busco por conhecimentos mais elevados, durante o sono, enquanto espírito, é também por conhecimentos mais nobres e mais elevados, por práticas nobres, né, que eu vou em busca. Então, não nos enganamos. O sono, o período do sono, este período de liberdade para o espírito, ele é apenas a continuidade da nossa vida normal, da vida que nós levamos apenas com mais liberdade para o espírito. Talvez aí esteja o ponto que a gente tenha que se fixar, né? Com mais liberdade para o espírito. Imagina nós que às vezes não temos muito juízo, né? Tendo mais liberdade. A princípio pode parecer bom, mas também pode ser perigoso. E por que com mais liberdade? Porque os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos, eles terão muito menos obstáculos para se manifestarem. Nós estaremos sem o peso do corpo físico. Nenhuma parede, nenhuma porta será obstáculo para nós. Então, nós teremos acesso a
tudo aquilo que nós desejamos intimamente, que nós desejamos verdadeiramente de forma fácil durante o período do sono. Talvez por isso mesmo, porque nós sabemos que muitas vezes, falando com a gente mesmo, né, olhando para dentro de nós mesmos, que nem sempre os nossos desejos são tão nobres assim. Nem sempre as nossas vontades são tão nobres assim. Então, por isso, tendo consciência dessa liberdade, né, da facilidade ao acesso a certas coisas que nós temos dificuldade quando estamos bem ligados ao corpo físico, então, tendo essa consciência, a gente deve se preparar com mais cuidado, com mais atenção para as nossas noites de sono. Durante o sono, então, né, nós continuamos sendo quem nós somos, só que de forma muito mais intensa. A gente pode dizer que neste período nós revelamos quem nós somos de forma muito mais potencializada. E a troca de energias durante este período também se dá de forma muito intensa. Então, é importante a gente lembrar que se essa troca de energias com outros espíritos se dá de forma muito mais intensa, é importante a gente pensar nos nossos relacionamentos, né? Porque se o amor intenso nos aproxima muito do outro, o ódio intenso aproxima muito mais. O que nos afasta do outro é a indiferença. Então, vale a gente refletir como é que nós estamos conduzindo os nossos relacionamentos. Como é que nós estamos levando as nossas relações no nosso dia a dia? Porque isso vai influenciar diretamente no nosso momento de sono. Mas como assim, né? A qualidade dos meus relacionamentos vão influenciar na qualidade do meu sono? Olha só, ainda na questão 401, os espíritos nos dizem que, durante o sono, nós podemos entrar em relação direta com outros espíritos. E aí, lendo isso, a gente tem a tendência de pensar sempre que essa relação seria somente com espíritos desencarnados. E a gente está enganado. Porque na questão 414, Kardec pergunta assim: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? A resposta é certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. E é tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, que os que conheceis e os que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis estas visitas. Então, a gente pode perceber que durante o período do sono, que é o período de repouso do corpo físico, é um período que oferece muitas possibilidades para nós, enquanto espíritos. Possibilidades de estarmos, sim, com irmãos desencarnados, né? Irmãos nossos que já partiram, mas também de estarmos com irmãos nossos encarnados, que apenas estão em desdobramento, estão no período de repouso para o seu corpo físico, mas de liberdade para o espírito, assim como nós. Então, a gente vai poder aprender, sim, a gente vai poder nos melhorar, crescer, mas nós também podemos resolver conflitos. Nós também podemos pedir perdão. São quase infinitas as possibilidades, né? E depende muito de nós mesmos, depende das nossas intenções. O nosso pensamento define o nosso destino enquanto nós estamos no sono. Olha só, Alberto Almeida, ele é hoje um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. E ele conta em uma de suas palestras que, em uma certa ocasião, ele e uma colega sua, também espírita, eles estavam organizando um grande evento espírita.
E ele e essa colega, eles não moravam na mesma cidade, eles moravam até numa condição consideravelmente distante um do outro. E eles se conversavam, então, por telefone. Naquela época, ainda não havia o celular, era através do telefone fixo. E o telefone fixo ficou com problema na rede, eles ficaram sem contato durante muitos dias. E ficaram preocupados. A colega dele se mostrava muito preocupada com aquela situação de ter que resolver, de ter que organizar aquele evento e de não poder estar conversando com o Alberto. Então, logo que a conexão foi restabelecida, eles conversando por telefone, ela contou a ele que ela ficou tão preocupada, que uma noite, durante o sono, ela sonhou que os dois estavam em reunião presencial, conversando e organizaram todo o evento. E ela diz a ele que foi muito interessante, porque quando ela acordou, ela estava realmente muito aliviada, como se o evento já estivesse todo organizado. E aí ela questionou a ele: Alberto, isso foi tão real para mim, eu acordei, eu tinha clareza dos detalhes. Você, por um acaso, não sonhou também? Você não lembra de nada? E ele disse que não, para decepção dela, né? Que se ele tinha vivido essa experiência, ele não lembrava de nada. E aí ela relatou para ele um detalhe, ela disse, que pena, mas tem uma coisa que eu fiquei cismada, que nesse nosso encontro, durante o meu sono, né, durante o sonho, que ela já estava achando que era simplesmente um sonho, ela disse que estranhou, porque o colega, o Alberto, estava de barba. E ela o conhecia há muito tempo, mas nunca tinha visto ele de barba. Então ele falou para ela que realmente, que naqueles dias, né, no último mês, ele deixou a sua barba crescer. Olha só que interessante, né? Então, sem dúvida, o encontro realmente aconteceu durante o período do sono. Bem, e com certeza muitos de nós talvez teríamos alguma situação nesse sentido também para relatar, né? Mas o fato é que nós, mesmo não lembrando, nós vivemos essas situações diariamente. E tendo, então, um pouquinho de consciência deste processo tão importante, que nos oferece tantas possibilidades, que é o período do sono, que nós possamos impulsionar mais a nossa vontade, ter clareza dos nossos desejos e aproveitar da melhor maneira possível essas oportunidades que, graças ao amor infinito de Deus, nos é oferecida diariamente. Vamos passar em revista, antes de dormir, como foi o nosso dia, como nos ensinou Santo Agostinho, né? Passar em revista o nosso dia. Vamos ver as situações que nós vivemos, lembrar dos acontecimentos mais importantes, vamos lembrar daquela pessoa que talvez nós ofendemos, pedir à espiritualidade que nos proporcione um encontro com essa pessoa, que nos dê a oportunidade nesse encontro de pedir perdão. Então, que em desdobramento possamos conversar, possamos nos esclarecer, possamos nos entender, possamos pedir e receber este perdão. E aí, no dia seguinte, quando nós nos encontrarmos fisicamente, que talvez seja com um colega de trabalho, que a gente tenha que conviver diariamente, né? E a gente sabe como é difícil, diante dos conflitos, a gente ter que continuar convivendo. Então, quando nós nos encontrarmos fisicamente com esse colega, né, nós vamos nos sentir melhores. Mesmo que nenhum dos dois, possivelmente, não vão lembrar desse encontro, dessa conversa que aconteceu na noite anterior, mas aí já não vai mais haver aquela energia ruim entre os dois. Vai existir uma leveza nessa aproximação. Não vai mais haver ressentimento, talvez não vai mais haver raiva, e o entendimento vai se dar com muito mais tranquilidade. Então, assim, muitos conflitos podem ir se resolvendo durante o período do sono, tanto com irmãos encarnados, quanto com os irmãos desencarnados também. E
É possível, né, que muitos conflitos não se resolvam num encontro só, porque nós sabemos que alguns conflitos foram alimentados por nós durante muitas reencarnações, e é possível que seja necessário muitos encontros, muitas conversas, para que isso se dê de forma quase que definitiva. Mas é necessário, antes de mais nada, uma iniciativa nossa. É necessário que nós tenhamos consciência dessa possibilidade. É necessário impulsionar o nosso desejo e a nossa vontade. Conversando sobre esse assunto com uma colega, né? Ela me relatou que ela vivia uma experiência com uma pessoa da sua família que ela convivia há mais de 30 anos e elas não tinham uma boa convivência. E que isso a incomodava muito, isso deixava ela muito ruim. Então, ela tendo consciência deste processo, estudando o livro dos Espíritos, ela disse que começou a rezar, a pedir muito à espiritualidade, antes de dormir, que, se fosse possível, que promovesse o encontro entre elas, que elas pudessem se entender, que ela pudesse falar das suas mágoas que ela nunca tinha falado, nunca tinham conversado, que ela pudesse falar dos seus sentimentos, que ela pudesse ouvir o que a outra tinha para lhe dizer, porque possivelmente, né, a outra também tinha as suas razões. Nós soubemos que a verdade ela tem mais de um lado, né? Mas que ela pudesse, acima de tudo, se desculpar, que ela queria pedir perdão e também queria ouvir, se fosse possível, o pedido de perdão desse seu familiar, né? Então ela conta que ela fez isso durante vários dias, pedia através da sua oração sinceramente esse auxílio da espiritualidade. E ela conta que um dia ela acordou, então, com um bom dia desta pessoa, no particular, através de uma mensagem no WhatsApp, coisa que em 30 anos nunca havia acontecido. Passaram-se mais alguns dias e ela acordou com uma mensagem de Feliz Natal, coisa que em mais de 30 anos nunca havia recebido desse seu familiar. Então, não tem jeito, né? O período de sono, ele pode ser um período realmente muito proveitoso para nós. É claro que ao acordar, nós não vamos lembrar exatamente aonde nós estivemos, com quem nós estivemos, porém, as sensações que nós temos ao acordar, elas são indicativas. Os sonhos podem nos indicar em que tipo de companhia nós estivemos, em que tipo de lugares nós estivemos. O sono é a porta que Deus lhes abriu até os amigos do céu, nos diz o livro dos Espíritos. É o recreio depois do trabalho. Enquanto esperam a grande libertação, a liberação final deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Quando diz aqui que o sono é o recreio após o trabalho, é porque realmente é um momento de pausa para o nosso corpo físico, é momento de refazer as energias. E quando aparece a palavra recreio, eu como professora, não pude deixar de lembrar do recreio da escola, né? Quando a gente diz assim para as crianças, olha, aproveitem o momento de recreio, momento de intervalo, vão ao banheiro, comam um lanche, conversem de forma harmoniosa com o coleguinha, tomem um pouco de sol, porque aí vocês vão voltar refeitos para a sala de aula, né? Para as 2 horas seguintes que vêm, necessitando de concentração, de atenção. E alguns realmente fazem isso, né? Outros, porém, optam em trocar o momento do lanche, de conversa calma, harmoniosa, por correria, por brigas, por confusões, por brincadeiras violentas. E aí, voltam para a sala de aula cansados, sem energia alguma, suados, com fome, chateados, tristes, desconfortáveis fisicamente, numa condição totalmente desfavorável para a aprendizagem. E assim também muitas vezes nós fizemos escolhas equivocadas no nosso momento de recreio, no momento de sono. Então, nós voltamos para o nosso despertar, né, numa condição também desfavorável para o dia seguinte. Escolhemos estar
porque escolhemos estar em lugares errados, com pessoas erradas e fazendo coisas erradas. Então, é importante dizer que essas escolhas que nós fizemos, ela também não se dá de um minuto para o outro. Aliás, nada acontece de um minuto para o outro, como nos ensina Rosandro Klingen, né? Se a minha conduta no meu dia a dia é extremamente negativa, extremamente egoísta, se eu não tenho escrúpulos para nada, se eu ajo o tempo todo com orgulho, somente as conquistas das coisas materiais é o que realmente importam para mim, se eu cedo a todos os meus desejos, mas espera aí, antes de dormir, eu faço uma boa oração, independente do dia que eu tive, né? Eu elevo o meu pensamento a Deus, eu me programo mentalmente para ter uma boa noite de sono, para estar em companhia de bons espíritos que promovam encontros que eu necessito, né? Que eu tenha esclarecimento, que eu tenha auxílio, enfim. Peço aos espíritos que me protejam, que me orientem. Está tudo certo, porque eu fiz uma boa oração. É claro que não é assim que funciona. Para que nós tenhamos uma boa preparação para o momento do sono, que nós possamos aproveitar o máximo possível esse momento, o auxílio de espíritos superiores, é preciso que eu tenha tido um dia de vigília. É preciso que eu tenha vigiado tudo que eu falei, que eu tenha vigiado tudo que eu pensei, tudo que eu senti, todas as minhas ações. E então, essa ação de vigília, essa ação de cuidado, aí sim, associado a uma boa oração, isso vai permitir a ação da espiritualidade junto a nós, promovendo esses grandes encontros, promovendo esse grande auxílio na nossa vida. Então, meus irmãos, boas energias, nós sabemos, aliás, que boas atitudes geram boas energias. Atitudes negativas geram energias negativas, energias densas, pesadas. Essas energias negativas, elas formam uma verdadeira parede ao nosso redor. E mesmo que a espiritualidade amiga venha durante o sono com a intenção de nos auxiliar, de nos proteger, de nos esclarecer, essa parede que foi construída por nós, pelas nossas atitudes durante o dia, essa parede de energia pesada, de energia cinzenta, vai nos impedir de enxergar esses anjos, esses amigos que vêm em nosso socorro. Então, não tem jeito, né? É orar e vigiar sempre, para que tenhamos uma boa noite de sono, para que tenhamos um bom dia de atividade, um bom dia de convivência, um bom dia de bons relacionamentos. Bom, eu agradeço, né, a atenção de vocês, espero que a mensagem que eu trouxe primeiramente para mim, né, mas que possa nos ajudar a melhorar e aproveitar mais as nossas noites de sono e, consequentemente, também os nossos dias. Muito obrigada e que Jesus nos proteja a todos. Então, gratidão à nossa irmã Jadna pela exposição, pelos esclarecimentos do nosso sono, que nós possamos levar isso para nossa casa e fazer o nosso dia a dia, orar e vigiar, como ela falou. Que as nossas ações sejam de amor, de caridade, de gratidão, que hoje temos que ser gratos por estar aqui, principalmente no o que a gente está vivendo nesse momento, que sejamos gratos a tudo, ao acordar, ao passar o dia, e a gratidão à hora de fazer esse nosso exame de consciência, né? Gratidão, irmã. E assim, vamos dar continuidade, pedimos aos irmãos que serene os corações, que serenamos as nossas mentes, e vamos se conectar aqui, nesta casa, seguindo ao lado, onde se encontram as urnas dos nomes dos nossos irmãos, ali encarnados e desencarnados, que possamos vibrar muito amor,
a todos esses irmãos que ali se encontram. Pedimos também que a espiritualidade amiga, em forma de amor, que só tem a nos enviar para os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas casas de repouso, esses nossos irmãos que se encontram nos emaranhados dos vícios, que eles possam receber essa nossa energia em forma de amor. Também vamos pedir por os nossos irmãos que se encontram nos seus leitos, nos hospitais, nos lares, que possamos vibrar muita luz para esses irmãos. Pedimos também, Pai, para o planeta, para que serenamos os nossos corações e se unimos mais em uma oração, pedindo a cura. Sabemos que é necessário isso que estamos passando, mas que tenhamos fé, coragem para enfrentar este momento. E assim, vamos pedir também para magnetizar as águas que se encontram nos seus lares, aqueles que aqui também trouxeram, para que possam ser colocados os medicamentos necessários para os males físicos e espirituais. Pedimos também aos nossos lares que tenhamos mais amor, que possamos distribuir esse amor para todos os nossos irmãos. E agradecidos pela exposição da noite, pelo esclarecimento, vamos ser gratos ao Mestre Jesus com a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, gratidão por estarem conosco, neste momento, e até semana que vem.